Falando do basquete agora, começando a Hora do Esporte, falando do São José Basquetebol, que entrou em quadra ontem à noite pela segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, recebendo no ginásio Lineu de Moura o Pinheiros da capital. O nosso repórter, você, o Paulo Ricardo e o cinegrafista Fábio Negrão, nosso Big Black, estiveram por lá e contam como foi a partida. Solta, Matheus! Nem o friozinho afastou a torcida no ginásio Lineu de Moura. O primeiro quarto foi marcado pela forte pressão na defesa, o que provocou erros seguidos de ambas as equipes. Os 2 primeiros pontos do jogo saíram somente após 2 minutos de partida, em contra-ataque de Vitor Narciso para o São José. Os donos da casa ampliaram a vantagem em lances livres, convertidos por Leal, mas a resposta do Pinheiros também veio na mesma moeda. Com o time formado por jogadores em sua maioria sub-22, o Pinheiros passou a ficar nervoso. Olha esse lance. Mas como o São José não tem nada com isso, aproveitava o erro do adversário. O São José encaixou a marcação. Olha o Lema. Além de salvar essa bola, o argentino também matou da linha dos 3. E o primeiro quarto terminou com o São José na frente, 15-11. A defesa forte continuou ditando o ritmo no segundo período. Enquanto o São José errava nas bolas de 3, o Pinheiros também errava muitos passes. Mas a equipe visitante voltou melhor e contava com a habilidade do ala Capela para diminuir a vantagem para 16-15. E conseguiu a virada na sequência, o que obrigou o técnico Sebá a pedir tempo. A parada funcionou. E pelas mãos do pivô Matheus Leal veio a reação do São José, primeiro aproveitando o rebote, e depois nesta jogadaça dentro do garrafão, que levou a torcida à loucura. Nos minutos finais, o São José administrou o resultado e foi para o intervalo em vantagem, 29-23, para a alegria do público presente no Lineu de Moura. Tá sendo muito legal de ver, curtindo, gritando, fazendo o caldeirão ferver, né? Tô gostando de ver esse time novo, né? Mudou bastante, tô bem positiva. A expectativa é que ganhe, né? Pinheiros é um time forte, se ganhar tá ótimo, tá perfeito. O terceiro quarto começou equilibrado, com ambas as equipes pontuando. O pivô Renato Carbonari era bastante acionado dentro do garrafão, sofrendo faltas, convertendo os lances livres para abrir 11 de vantagem. O time da capital continuou ditando ritmo e com eficiência. Venceu o terceiro quarto por 20-15, deixando a vantagem joseense em apenas um ponto, 44-43. Para os últimos 10 minutos, o São José voltou melhor. Forte na defesa e com rápidas transições, abriu 9 de vantagem. Os donos da casa iam bem nos rebotes, mas foi da linha dos 3 que o São José matou o jogo. Olha essa bola do Lema, foi de Chua. Na sequência, o argentino acertou mais uma, restando 2 minutos e meio para zerar o placar. O São José já tinha 13 de vantagem. O Pinheiros ainda tentou encostar no placar, mas não dava mais tempo. Estreia em casa com vitória para o São José, 62-53. Com uma atuação consistente aqui no ginásio Lineu de Moura, o São José Basquetebol venceu 3 dos 4 períodos disputados. Uma vitória que, de acordo com o técnico Sebá, dá confiança para a sequência do trabalho. Se a gente conseguir sustentar esse nível defensivo, esse tono defensivo, a gente vai estar bem no campeonato e principalmente em casa, que a gente precisa ficar forte em casa e beliscar jogos fora para ficar bem na tabela. Já do lado pinheirense, o técnico Davi sabia que o confronto seria difícil, mas apesar da vitória não ter vindo, valoriza a atuação da equipe. Para a nossa proposta hoje aqui, tanto foi interessante essa reabilitação no terceiro quarto, né? Mas eu sabia que no quarto ia ser bem complicado, principalmente a questão do aspecto físico. Ia ter que ser um jogo de uma superação sobrenatural para vencer a partida aqui. Destaques na partida, o ala Leonardo Lema e o pivô Matheus Leal comemoram as boas atuações. A gente conseguiu fazer boas defesas, não deixou eles ter a transição, que é o forte deles, y está ahí no resultado final. En esta cancha sea difícil para los equipos venir y jugar, y creo que dejar a un equipo como Piñero en 53 puntos es un buen trabajo, así que contento por la primera victoria y a seguir así.
Brunão, bela vitória da equipe do São José, em que pese a equipe do Pinheiros veio com uma equipe praticamente, com a sua grande maioria, com jogadores da LDB, ou seja, Sub-22. Tem um ou outro jogador, por exemplo, Jimmy Dreyer, o nome dele é Jimmy Dreyer mesmo, jogou aqui no São José, é um dos jogadores da equipe do Pinheiros, da equipe adulta do Pinheiros, que também não ajudou muita coisa o time pinheirense, como disse o Paulo. E o São José tem nada a ver com isso. Foi lá, fez o dever de casa e conquistou uma bela vitória, em que pese também um placar baixo para os padrões atuais do basquete. Você falou do time alternativo, time B, time misto, o que seja, mas aquela história, né? Ema, cada um com seus problemas. O São José não tem nada a ver com isso. Então foi lá, cumpriu o seu papel, e fez, né? Venceu em casa, principalmente, né, empurrado pela torcida, para compensar a derrota fora de casa, que era uma derrota... previsível. Não diria previsível, mas era normal na conjuntura, né, do que se formou o jogo. Enfim, jogo de estreia, um jogo de um time de São José ainda se formando, então contra um time vice-campeão do estado e vice-campeão nacional. Então, assim, a derrota era esperado, mas em casa contra o Pinheiros, apesar de ter, como a gente disse, né, o Pinheiros vindo com um time alternativo, São José seria pior se São José perdesse para esse time alternativo do Pinheiros, aí seria muito vergonhoso. Mas como São José não tem nada a ver com isso, tem que vencer mesmo, e venceu e compensou a derrota da primeira partida. E o Lema já deu mostras de que ele vai ser o cara do time. Olha só, quem gosta de basquete gosta de números, só para você ter uma ideia. Primeiro quarto vencido pelo São José, 15-11. Segundo quarto, 14-12 para a equipe do São José. Já vi, Piteco, obrigado. O jogo foi para o intervalo 29-23. No terceiro quarto, vitória da equipe do Pinheiros, 20-15. Levou o jogo para os últimos 10 minutos com 44-43 para o São José. Último quarto, São José venceu tranquilo, 18-10. Placar final 62-53. Eu falava do Lema, principal jogador da partida, 20 pontos, 10 rebotes, double-double para ele, seguido pelo Leal com 16 pontos, 14 rebotes, também double-double para ele, mais 3 assistências. E o Renato Carbonari, que toda vez da entrevista ele fala, ele começa, você pode perguntar o que for para ele, começa, mas o detalhe é o seguinte, o Renato Carbonari, 9 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. Pelo lado da equipe do Pinheiros, o João Fidelis, 12 pontos e 6 rebotes, o melhor da equipe da capital. Próximo jogo do São José, o Araraquara recebe o São José no domingo, às 11 horas da manhã, do próximo domingo, 11 horas da manhã. A gente está vendo aqui a tabela, o Matheus já antecipou para a gente e colocou. Olha só, os 2 primeiros jogos, São José estreou perdendo para o São Paulo, venceu ontem o Pinheiros. Próximo jogo, dia 13, domingo, 11 horas da manhã, visitando o Araraquara no ginásio Gigantão, tá certo? Matheus, eu vou seguir aqui rapidinho, porque